caros pensadores, amigos do Portal Pensar, conforme prometido, estamos dando aqui continuidade à conversa com o Alexandre Medeiros. Se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que existe já um episódio que antecede este, no qual o Alexandre apresentou um pouco da obra e das ideias do Henri Bergson. E nós estamos dando continuidade. Nesse primeiro episódio ele se apresentou, então pare aqui e assista primeiramente o episódio 1 dessa conversa com o Alexandre. Provavelmente nós vamos ter aí mais uns 2 episódios, pelo menos, ou 3 aí, sobre essa conversa com ele. E está bastante interessante, né, Alexandre? Seja bem-vindo novamente e fique à vontade aí para retomar e dar as boas-vindas aos nossos amigos e retomar aí a sua apresentação. Bom, então, bem-vindos aí mais uma vez aos que estão nos acompanhando, né? A gente vai retomar, eu já vou começar aqui a compartilhar logo aqui a tela da apresentação. Bom, então, esse vídeo aqui então é a continuidade, né, do que a gente trabalhou no vídeo anterior. Eu apresentei o primeiro capítulo do que eu estou trabalhando no meu estágio de pós-doutorado, que é sobre a experiência mística, onde eu relaciono a obra do Henri Bergson com o Pietro Baldi. E agora a gente vai dar então sequência ao capítulo 2, Pietro Baldi, Místico da Úmbria. Esse capítulo 2 ele está dividido nos subtópicos aqui, e além da obra Ascese Mística, que é a principal obra que eu trabalho do Baldi, eu também trabalho aqui com a obra do William Alston, Percebendo Deus. Eu retomo a obra do William James, As Variedades da Experiência Religiosa, e trabalho também com a obra do padre jesuíta, o Teilhard de Chardin. Então, eu tenho aqui os tópicos, né? Bom, então aqui nós temos o nosso segundo capítulo, Pietro Baldi, Místico da Úmbria, onde a principal obra que eu utilizo aqui, naturalmente, é a obra Ascese Mística. E essa obra está dividida em 2 partes, que ele chama o fenômeno e a experiência. A primeira parte é onde ele faz uma análise de forma mais conceitual do fenômeno místico, e aí por isso meu primeiro subtópico é a Ascese Mística, o fenômeno. São 20 capítulos nessa primeira parte da obra. E aí, logo na sequência, a segunda parte, que ele intitula A Experiência, ela tem 26 capítulos. E quando eu faço essa análise da experiência mística, tomando como base a obra de Ubaldi, eu utilizo também a obra do William Alston, Percebendo Deus. Por isso eu coloquei aqui o título desse subtópico, A Experiência Percebendo Deus. E quando o Alston ele faz a análise desse tipo de experiência, desse tipo de percepção, ele basicamente ele vai falar de 3 tipos de percepção mística. E desses 3 tipos eu utilizo principalmente 2, que são essas 2 que estão aí, imediatez mediada e percepção mediata, que eu vou deixar para explicar mais adiante. Nesse subtópico eu também trabalho com a obra do James, As Variedades da Experiência Religiosa, e eu encerro esse segundo capítulo com os temas a percepção mística cristã e o Cristo místico. E aí eu também trago como contribuição a obra do Teilhard de Chardin, porque o próprio Baldi ele chegou inclusive a escrever um opúsculo chamado Encontro com Teilhard de Chardin. Só que aí depois esse pequeno opúsculo ele foi inserido como capítulo de livro no livro A Descida dos Ideais. Então é um capítulo bem extenso que a gente encontra lá, inclusive, nessa obra de Ubaldi, A Descida dos Ideais, onde ele faz uma análise comparativa dos pontos de comum que existem entre a obra dele, Ubaldi, e a obra de Teilhard de Chardin. E aí, para a gente então começar a falar, né, a partir da obra de Ubaldi, ele vai explicar a experiência mística, levando em consideração principalmente a ideia de evolução, né? Ele recorre à ideia de evolução para explicar o fenômeno místico, sendo que aqui, por causa do nosso tempo, a gente vai considerar principalmente a evolução na fase humana, porque a gente sabe que a evolução, na verdade, ela não se restringe só
a espécie humana. Na verdade, ela é bem mais anterior do que esse período. E, na verdade, o balde, ele ainda, antes mesmo da evolução, a gente teria que entender, inclusive, ainda o conceito de involução, né? Mas, se a gente for falar sobre isso aqui agora, a gente vai ter que fazer um desvio muito longo, né? E por isso a gente vai se concentrar aqui principalmente sobre a ideia de evolução na fase humana, né? Então, o balde, ele não pensa a evolução apenas do ponto de vista biológico, né? Aquela evolução do ponto de vista darwiniano, né? Mas a evolução é também uma evolução espiritual. Quando ele fala, então, de evolução, ele não está falando simplesmente de evolução biológica, mas também da evolução psíquica e também de evolução do espírito, por lei natural de evolução. Todo o universo físico material, ele evolui para um segundo modo de ser, que é a energia, e que, por sua vez, vai evoluir para um terceiro modo de existência, que é o espírito. Então, essas três substâncias, elas são, digamos assim, as três substâncias bases da filosofia monista que a gente encontra na obra de Ubaldo: matéria, energia e espírito. E dentro desse processo evolutivo, então, a gente tem, né, esse dinamismo evolutivo, digamos assim, né? O universo, ele passa pela fase matéria, passa pela fase energia, até chegar na fase espírito, e converge tudo para o ponto ômega, que é Deus. A evolução das espécies orgânicas, considerada pelo darwinismo, aqui é ampliada para o fenômeno psíquico e espiritual, pois, segundo o Balde, evolução biológica é para nós evolução psíquica. Então, como é que ele vai correlacionar, então, a ideia de evolução com o tema que a gente vem trabalhando aqui da experiência mística, né? Na verdade, eu coloquei aqui alguns slides, inclusive para fazer uma relação da obra com o Teilhard de Chardin, né? Porque, como eu já falei para vocês, na verdade, isso aí não é nenhuma originalidade minha, né? O próprio Balde faz essa relação. E eu coloquei aqui, inclusive, um gráfico, né? Ele está em francês, porque eu não consegui encontrar esse gráfico em português, mas ele é bem facilzinho aqui de entender, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Mas aqui o Teilhard de Chardin ele fala da cosmogênese, da biogênese e da noogênese, né? A criação do cosmos, cosmogênese, a criação da vida e a criação do pensamento, né? Então, Perfeito. só comentando aqui rapidamente, mas sem me ater nos detalhes, porque, como eu falei para vocês, eu vou me ater principalmente da evolução na espécie humana. Mas a gente tem o início, digamos assim, com o Big Bang ali, vamos supor, com a grande explosão, né? A gente tem ali a energia, as partículas que foram criadas com a grande explosão, aquilo que o Teilhard de Chardin vai chamar de um múltiplo desorganizado, né? Inorganizado. Aí depois você vai ter a criação de corpos simples, as moléculas, megamoléculas, biomoléculas, até chegar nas espécies vegetais, a espécie animal, vírus, protozoário, micro-organismos, metazoários, os animais, os mamíferos, até finalmente chegar no passo da reflexão, que ele vai chamar de hominização, né? E é esse passo aqui que nos interessa, né? Esse momento, então, em que a criação do espírito, né? Ou talvez criação não é nem talvez a palavra mais exata aqui da gente utilizar, mas para não dificultar também todos esses conceitos, né? Porque aqui de fato, né, eu estou trabalhando com vários conceitos e aí a gente teria que, com calma, né, com um pouco de paciência, ter que explicar cada um deles. Eu vou me permitir então aqui falar da criação do espírito, mas deixando claro aqui que criação talvez agora não seja a palavra mais adequada. Mas É quando a mais gente chega nesse passo, um despertar para a autoconsciência, né? A tomada de consciência isso, do espírito, de sua ótimo, identidade e de sua autonomia, ficou de sua individualidade. ficou melhor, essa palavra despertar, eu acho que ela cabe mais aqui, ficou melhor aqui agora, né? Esse despertar da consciência, esse passo da reflexão, essa hominização, né? É Então, todo esse processo. na cosmogonia judaico-cristã, talvez seja aquele momento do sopro de Deus nas narinas de Adão, Isso, sei lá, no sopro de Deus na matéria, né? É vivificando a exatamente, matéria e dando a ela identidade espiritual, digamos assim. perfeito.
Então, assim, ó, essa obra do Teatro Adão, o Fenômeno Humano, ela vai falar em detalhes de cada uma dessas fases, né? O Teilhard de Chardin ele era um paleontólogo, e como paleontólogo, ele era padre, vejam que curiosidade, ele era paleontólogo, mas ele também era um padre, jesuíta. Só que vejam, como paleontólogo, ele teve que se curvar à ideia da evolução, de que a evolução não era simplesmente uma ideia teórica. Então, ao descobrir diferentes fósseis existentes na humanidade, e não apenas fósseis humanos, né, ele inevitavelmente se deparou com essa ideia de uma evolução. Só que, curiosamente, isso não fez com que ele renunciasse à sua fé. A gente sabe que existe um conflito aí entre fé e ciência, né? A teoria criacionista e a teoria evolucionista, que a gente pode perfeitamente aqui adaptar uma visão com a outra, mas que também não vem aqui ao caso para a gente também não perder muito tempo. Mas ele, como padre, teve que não abriu mão da sua crença religiosa, de uma teoria criacionista de um Deus criador, mas como homem de ciência, ele conseguiu conciliar essa ideia de um Deus criador com esse processo evolutivo, né, que a gente percebe aí que existe desde a fase matéria, passando pela fase vida, até chegar no despertar do pensamento, né, da consciência. Esse mesmo processo a gente também encontra na obra de Ubaldi, com a diferença de que Ubaldi ele vai mais além ainda e fala da reencarnação, né? A evolução ela não acontece só durante essa curta existência que a gente tem, por mais que ela seja longa, 50, 60, 80, 100 anos, mas a evolução ela é anterior e ela vai continuar também existindo após essa nossa breve vida, né? E aí, aqui uma frase do Teilhard de Chardin, né? Após o grão da matéria, após o grão da vida, eis o grão do pensamento, enfim, constituído. E aí o Balde ele vai dizer, eu estou citando aqui literalmente ele, que o fisiodinamo-psiquismo de A Grande Síntese corresponde à cosmobionoogênese do Teilhard de Chardin, né? Então, só para a gente entender, só para a gente perceber essa correlação, né, entre os dois, aquilo que eu falei da obra O Fenômeno Humano, que o Teilhard de Chardin ele vai explicar cada momento desse da evolução, a evolução do cosmos, a evolução da vida, a evolução do pensamento, a gente também encontra esse mesmo processo, quase que idêntico, mas com algumas nuances. A gente também encontra isso na grande síntese, né? O Balde começa falando da evolução das espécies químicas, né, dos elementos químicos, da física, da energia. Depois ele vai falar da evolução da vida, depois ele vai falar da origem do psiquismo, a evolução do psiquismo, a evolução do espírito. E isso ele vai chamar, desse processo, ele vai chamar de fisiodínamo psiquismo. E aí ele vai dizer, repito mais uma vez, o fisiodinopsiquismo de A Grande Síntese corresponde à cosmobionoogênese de Teilhard de Chardin. Mas a gente vai aqui falar especificamente da evolução do ponto de vista psíquico, né? A consciência, eis a consciência, né? É neste ponto que devemos nos deter para entender o fenômeno do misticismo. E aí o Ô, Balde ele fala, diga, Alexandre, acho que vale a pena a gente só fazer uma rápida explanação aqui para o pessoal que às vezes está chegando pela primeira vez tendo contato com a obra de Ubaldi. A gente tem vários materiais no portal Pensar e tem outros campos de pesquisa, tem bastante material para vocês pesquisarem, mas quem está chegando pela primeira vez, dentro do Espiritismo, há aquela ideia, né, uma frase célebre que é do átomo ao arcanjo. O Baldi expande essa ideia com uma cosmogonia que indica que após o processo da queda ou da revolta espiritual, que é bastante conhecida pelos católicos e pelos protestantes, o espírito criado, né, à imagem e semelhança de Deus, por espírito, foi aprisionado, digamos assim, na matéria. E isso gera um esquecimento, né, ou a perda das suas qualidades espirituais. Então, a matéria é o encapsulamento dessa consciência. Na doutrina espírita se chama isso de princípio vital, até que chegue à fase humana, quando então ganha o nome de espírito, propriamente dito. E é mais ou menos o que o Baldi relata. Ele vai pegar desde a evolução
da série estequiogenética, da química, mostrando que começa com um elemento simples, que é o hidrogênio, e vai avançando até se tornar, né, a matéria radioativa. Essa radiação emana da matéria e carrega consigo matéria em torno de si e vai organizar, então, o início da vida, que também tem uma série de desenvolvimento. Nós conhecemos aí toda a série de desenvolvimento dos vegetais até os animais, foi o que o Alexandro pontuou. Então, esse desenvolvimento culmina no desenvolvimento da consciência humana, e essa consciência também vai passando por amadurecimentos sucessivos, num processo de evolução que não se dá apenas, como o Alexandre falou, em uma só vida, mas em diversas experiências, no qual o ser vai acumulando os aprendizados dos sabores, né, Alexandre, e vai entendendo, introjetando de novo a lei e reconstruindo aquilo que foi destruído, em parte, pelo movimento revolucionário da queda. É mais ou menos isso, né, Alexandre? Foi bom essa intervenção aí, porque para quem conhece a obra de Ubaldi, né, eu acho que já está familiarizado com alguns conceitos, fica mais fácil de entender, né? Mas para quem eventualmente está vindo aqui pela primeira vez, acompanhando aqui, não conhece ainda a obra de Ubaldi, né? Infelizmente, realmente, a gente não tem aqui como entrar nesses detalhes, né? E aí fica o convite, então, para, como o Guilherme já fez aí, né? O convite para, de repente, acompanhar os outros vídeos aí do Portal Pensar, né? Que possam ajudar na compreensão desse processo evolutivo nesses outros diferentes níveis, né? Porque aqui eu estou aprofundando mais a evolução do ponto de vista psíquico e espiritual, mas quem quiser entender um pouco mais esse processo nessas outras dimensões, digamos assim, fica aí o convite para conhecer um pouco aí do Portal Pensar, os diferentes vídeos que tem aí no portal, né? E aí, vejam, nesse livro Ascese Mística, o Baldi tem um gráfico lá, que eu vou já mostrar aqui para vocês, eu vou ler essa passagem que está aqui no slide, né? O Baldi ele fala em diferentes níveis de consciência. A consciência sensória, que ele vai dizer que é a zona do instinto, a consciência racional, que é a sede da razão, e a consciência intuitiva, que é a sede da razão, e ele vai falar ainda da consciência mística. E é exatamente nesse ponto da consciência mística onde acontece, onde existe a possibilidade de ocorrer essa experiência mística de Deus, essa percepção de Deus, né? E aí eu já vou colocar aqui o slide, onde ele tem exatamente esse gráfico que fala desses planos evolutivos da consciência. Esse primeiro slide é o que está, esse primeiro gráfico é o que está na obra A Ascese Mística. E aí a gente tem esse nível onde a setinha azul está apontando aí é o plano de consciência sensório. Aí, avançando mais um nível, a gente tem o plano de consciência racional. Avançando mais um nível, a gente tem o plano de consciência intuitivo sintético. E o próximo nível é o plano de consciência místico unitário. E do outro lado aqui, do lado esquerdo da tela, vocês vão ver aí esse outro gráfico. Foi um gráfico que eu achei na obra, numa palestra que o Gilson Freire fez sobre. Eu não vou lembrar exatamente o título aqui agora da palestra que ele deu em um desses congressos de Ubaldi, né? Alguma coisa sobre o superconsciente, a superconsciência, eu não vou lembrar exatamente o título agora. O slide passou aqui automaticamente aqui. Então, ele pegou esse slide, esse gráfico que tem na Ascese Mística e fez então essa adaptação aqui, né, falando da evolução da consciência, demonstrando aí os diferentes planos de esses níveis evolutivos, e inclusive colocando aí, né, o que faz com que a gente, digamos assim, expanda a nossa consciência ou contraia a nossa consciência. Aí a gente vê aqui, por exemplo, tem o egoísmo, que tem uma setinha apontando para baixo, e o altruísmo, né, com uma setinha apontando para cima. Então, quanto mais a gente manifesta, digamos assim, esse altruísmo, esse amor ao próximo, aquele amor que o Cristo falava, né? Ama teu próximo quanto a ti, como a ti mesmo, né? Ou amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quanto mais a gente manifesta esse altruísmo, maior a capacidade que a gente tem, então, de expandir a nossa consciência.
E quanto mais a gente for egocêntrico, quanto mais a gente for egoísta, quanto mais a gente pensar no nosso próprio eu, né? Quanto mais o nosso eu for o centro das nossas atenções, mais a gente tende, então, a contrair a nossa consciência, né? E aí eu acredito que aqui fica mais ou menos óbvio de entender que, ora, se é o altruísmo que faz com que eu expanda a minha consciência, é natural que quanto mais altruísta eu for, mais próximo eu vou me colocar de quê? Do amor de Deus. Então, quanto mais altruísta, maior a probabilidade que eu tenha de passar por uma experiência mística do amor de Deus. E o inverso também é válido. Quanto mais egocêntrico, quanto mais egoísta, menor a possibilidade, menor a probabilidade de que eu possa ter uma experiência mística do amor de Deus, né? Então, esse gráfico que a gente percebe aqui, que o Baldi fala, então, desses níveis de consciência, né? Ele nos ajuda a entender um pouco como esse processo, como o Baldi delineia esse processo de expansão da consciência, do plano perceptivo ao plano racional, passando para o plano intuitivo até a consciência mística, e de que é através desse processo de expansão que a gente, então, realiza esse despertar da nossa espiritualidade, esse desenvolvimento, crescimento da nossa espiritualidade, que vai nos elevar, então, a ter esse contato com o amor de Deus, que o Baldi vai falar de um processo de unificação, porque é um processo de união com Deus, né? Aquilo que o Exatamente. Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Então, Sim. Esse gráfico ele é um dos que eu mais gosto da obra de Ubaldi e daria para fazer uma conversa de 1, 2 horas só sobre ele, né, ô Alexandre? Eu acho que sem vale a dúvida. pena pontuar que esse gráfico mostra bem de que quanto é mais egoísta, ou seja, quanto mais. O Baldi ele coloca de uma maneira muito elegante, mostrando que o egoísmo evolui também. Ou seja, ele sai de um egoísmo, o egoísmo é um amor só por si mesmo e ele evolui para o amor familiar, para o amor social, não é? Eu amo os meus conterrâneos, até chegar no amor místico pela humanidade inteira, o amor dos santos. Então, o desenvolvimento disso é que leva até a experiência, você citou aí, talvez uma das primeiras experiências místicas que o homem que se abre ao altruísmo pode experimentar é a sincronicidade. O que você acha disso? Porque nós citamos no episódio anterior sobre a psicologia, e o Jung trabalha a questão da sincronicidade, então aquele que se abre para os mistérios de Deus, se abre para esse elan vital atuar, ele tem a experiência, e isso é muito narrado por vários místicos, que é a experiência da sincronicidade, coisas que acontecem inexplicavelmente de maneira síncrona com a experiência individual. É interessante pensar essa perspectiva, porque, inclusive, vocês, quem está olhando aqui para esse gráfico, vocês vão perceber, né, que existe um círculo que está mais na ênfase aqui do gráfico, mas vocês vão ver que, na verdade, existem vários círculos, né? Por quê? Porque dentro da obra de Ubaldi a gente encontra a teoria das unidades coletivas, né? A evolução para Ubaldi ela não é um processo individual, é um processo coletivo. Então, quando você fala de sincronicidade, eu penso nesse sentido. Quando a gente fala de experiência mística de Deus, é a gente se colocar em sintonia, né, esse processo de unificação com o amor de Deus. Mas, obviamente, que esse processo de unificação ele também pode acontecer com outras consciências, né? Eu também posso estar em sintonia com outras consciências que se encontram no, digamos assim, no mesmo nível, né, de frequência vibratória que eu me encontro, né? E é exatamente essa ideia. Você percebe um círculo, na verdade, são círculos concêntricos, né? Inclusive, eu poderia até ter colocado essa imagem aqui e me veio agora essa ideia, mas faltou eu colocar no slide. Por exemplo, quando a gente percebe uma árvore, quando a gente corta uma árvore, a gente tem ali os anéis de crescimento da árvore, que são vários círculos concêntricos, né? Quanto maior a idade da árvore, mais círculos, mais anéis de crescimento ela vai ter, né? Então a gente pode pensar nessa analogia como se
obviamente que toda analogia ela tem suas limitações, né? Mas é como se o nosso processo de expansão da nossa consciência ele também fosse mais ou menos parecido, né? A gente vai aumentando os nossos anéis de crescimento, né? E aí são esses círculos que estão inseridos dentro do círculo cada vez maior. Então, o círculo ele vai aumentando, mas ele vai mantendo dentro de si os outros círculos menores. E ao lado de cada círculo, você tem também outros círculos que é para dar exatamente essa ideia de uma coletividade, né? Das unidades coletivas, né? Quando Perfeito. você fala dessa sincronicidade, eu acho que tem a ver um pouco com essa teoria aí das unidades coletivas, né? Sim, tem tudo Mas a ver. enfim, vamos fechar aqui. Então, né, a gente pode então falar aqui, né, desse processo de expansão da consciência como uma dilatação egocêntrica do eu, né? Em que o eu sou expande para o nós somos e que expande para o todo uno Deus. Isso aqui eu estou citando quase que literalmente o próprio Balde, tá? Então, a evolução, a gente pode dizer aí, é uma expansão do eu sou para o nós somos, para o todo uno Deus. Eu acho que a gente pode já passar então para esse próximo slide aqui, que agora já é a segunda parte da obra, né? Já para falar então agora, percebam aqui que a gente aqui estava num nível muito teórico, né? Foi exigido aqui de vocês, inclusive nesse slide anterior, uma certa capacidade de abstração, né? Para a gente tentar entender o que é essa expansão da consciência. Aí eu falei lá da árvore dos anéis concêntricos, não sei o que e tal, e que um círculo está dentro do outro, né? Percebam que a gente aqui está num nível muito teórico e abstrato, né? E aí agora a gente vai partir exatamente para a parte da experiência, né? O que é a experiência mística, então, né? Então, a primeira parte da obra Ascese Mística, ela é bem analítica e conceitual nesse sentido. O Balde ele está analisando conceitualmente o que é o fenômeno, ele está tentando ali explicar conceitualmente o fenômeno. E aí na segunda parte aqui agora ele vai abordar a sua própria experiência, né? Nessa segunda parte, então, a gente pode dizer que são 26 capítulos de pura mística experimental, onde o Balde analisa o seu próprio caso individual e pessoal. E aí eu coloquei uma citação dele aqui para a gente entender aí, né? Quando ele diz, ó, expus os fundamentos e agora podemos avançar. Entro no fenômeno, vivo e descrevo minha experiência. Esta segunda parte é para os que amadureceram, para aqueles que sentem e podem, por isso, compreender. Então ele está falando exatamente isso, né? Ele expôs os fundamentos da ascese mística na primeira parte, e aqui agora ele vai falar da experiência mística não mais de fora, mas a partir do método da observação e da experiência. E vai descrever a própria experiência dele a partir das vivências que ele teve, né? E a gente encontra com uma grande riqueza de detalhes sobre essas experiências em várias obras, né, do Balde, né? A própria grande síntese, né? A ascese mística, as Ascensões Humanas, História de um Homem. As obras dele, eu acho, acho que não é exagero dizer que não tem nenhuma obra que, né, ele não traga um pouco do seu próprio caso individual e pessoal, né? É porque ele usou a própria vida como laboratório para entender o funcionamento da lei, né? Ele explica isso no livro da Lei de Deus e a técnica funcional da Lei de Deus. Exatamente. Então aqui a gente tem o que o próprio Baldi chama de um misticismo experimental. E aqui eu já posso, inclusive, começar a fazer essa correlação com o Bergson. Qual é a proposta do Bergson? É fazer com que a experiência mística seja uma aliada da investigação filosófica para tratar de questões relacionadas à metafísica. Uma metafísica da experiência mística, para falar não só da existência de Deus, mas até da própria natureza dele, de que Deus é amor. É exatamente a proposta do Balde. Quando ele fala desse misticismo experimental, né, é muito semelhante à proposta do Bergson. E aí, para a gente conseguir avançar um pouco mais, eu tenho então essa obra aqui do William Alston, que também é muito importante para mim, porque o William Alston, né, ele vai fazer uma análise sobre essa possibilidade da percepção mística, né? E aí a gente pode dizer, né, que a epistemologia da experiência religiosa na obra do Alston
consiste basicamente de três elementos. Portugal é o professor Aguinaldo Portugal, um professor de filosofia do Departamento de Filosofia da UNB, né, Universidade de Brasília. Ele quem traduziu para o português essa obra do Austin. Aqui, na verdade, eu estou citando um artigo do professor Aguinaldo, né, o Aguinaldo Portugal, e é com base nas leituras que eu faço aí do professor Aguinaldo também que eu ajudo nessa compreensão aí para entender a obra do Austin, né? Então, essa análise que ele faz da experiência religiosa, que eu uso esse termo epistemologia porque é um termo mais filosófico, né? Mas epistemologia, já que eu tive o cuidado de traduzir a palavra metafísica, né, eu acho que vale a pena aí também falar bem superficialmente da epistemologia, né? Episteme em grego significa ciência, né? E logia a gente pode entender, mas com alguma ressalva, como estudo, né? Logia vem de logos, né? Mas logos tem outro sentido, mas a gente aqui vai traduzir como estudo. Por exemplo, biologia, né? Geralmente a gente traduz como estudo da vida, né? Biovida, logia, exatamente essa ideia de estudo, né? E aqui a epistemologia é um estudo da ciência. Só que é um estudo, só que a gente está fazendo um estudo filosófico da teoria científica da experiência religiosa. Eu vou até repetir aqui, que eu acho que foi uma frase que talvez tenha ficado um pouco confusa, né? A gente vai aqui fazer uma análise filosófica, né, dessa teoria científica da experiência religiosa. Essa é a proposta do Austin. Ele não é um cientista, ele não é um psicólogo como William James, ele é um filósofo. E como filósofo, ele então está propondo essa epistemologia da experiência religiosa. E nessa análise epistemológica, nessa análise filosófica, para ser mais fácil de entender, né, vamos deixar essa palavra epistemologia de lado para não confundir muito, né? Nessa análise filosófica, ele vai propor então três elementos: uma teoria da percepção, uma teoria da justificação das crenças perceptuais e uma aplicação dessas teorias aos fenômenos da percepção mística, que é o que nos interessa. Então, quando ele fala uma teoria da percepção, a gente pode pensar, né? Existe um tipo de percepção que tem Deus como referente. Ou seja, quando a gente fala de percepção sensorial, para a gente entender mais facilmente, né, eu estou aqui percebendo, por exemplo, os objetos que estão aqui na sala de casa, né, esse computador, né, eu tenho aqui o sofá de casa, eu tenho ali um espelho, tenho o ar-condicionado, né? Então, existe uma percepção sensorial. Essa percepção sensorial acontece através dos nossos sentidos. O que o Austin está dizendo é que existe um tipo de percepção que não se confunde com a percepção sensorial. Eu já quero deixar isso muito claro. Quando a gente fala dessa possibilidade de uma percepção de Deus, não significa dizer que eu consiga perceber Deus da mesma forma que eu consigo perceber os objetos do mundo ao meu redor. A percepção mística de Deus é um tipo de percepção que difere da percepção sensorial, mas nem por isso deixa de ser uma percepção de Deus. Então, aqui ele está trabalhando com uma teoria da percepção, que é um tipo de percepção que tem Deus como referente. Essa percepção, ele vai dizer, ela serve para justificar ou para fundamentar a crença de que Deus existe, né? Ou seja, nós justificamos as nossas crenças em Deus baseado na percepção que nós temos da existência dele, e o que mais nos interessa é aplicar essa discussão filosófica epistemológica ao fenômeno da percepção mística. E, Alexandro, esse ponto 2, né, que é da justificação das crenças perceptuais, demonstra a importância de não só estudar, que é um propósito do Portal Pensar, entender as visões filosóficas que podem conduzir à apreciação da realidade e nos permitir chegar à verdade, né, que nada mais é do que o intelecto se dobrando à realidade, e mostra que, muitas vezes, diante de uma concepção já enraizada de percepção espiritual, né, da realidade, como, por exemplo, o católico está associado aos seus ritos eucarísticos e demais sacramentos. Muitas vezes, isso pode limitar a abertura, como o Baldi mostrou ali, para novos avanços, né, ampliando a própria conexão do crente, digamos assim, com Deus, né? Então é importante estudar e se abrir para poder não se limitar pelas suas próprias crenças, né?
Sem dúvida. E no meu caso aqui, na verdade, é uma obrigação, praticamente, né? Já que eu estou O me acadêmico tem essa propondo a fazer um obrigação. trabalho acadêmico, eu preciso utilizar esses autores, né? Não, não dá só para ficar ali na obra de Ubaldi, né? Sem fazer essa referência, né? A esses autores, né? E aí, além dessa análise que ele faz a partir da teoria da percepção, para poder falar da percepção mística, um outro ponto também aqui que é importante para mim da obra de Austin é aquilo que ele fala dos diferentes graus da percepção mística. E aí a minha proposta, então, é aplicar essa análise que ele faz dos graus de percepção mística ao caso particular de Ubaldi, né? Eu dei uma ênfase aqui nesses diferentes graus de percepção. Eu vou até falar rapidamente, né, que são 3 graus que ele menciona. O próximo slide, inclusive, eu vou só ler como é que ele define esses graus, e eu vou deixar para comentar só quando a gente for fazer a análise do caso de Ubaldi com o Bergson. Perfeito. Mas então, quando ele fala desses tipos de grau de percepção mística, a gente tem, da mesma forma que o Ubaldi ele fala do caso particular dele, a gente tem na obra do Austin relatos de experiências místicas de autores, alguns conhecidos e outros, inclusive que são desconhecidos, inclusive até para mim mesmo, né? Por exemplo, aqui eu lembro do Frei Noé, né? Alguns relatos anônimos, né? Que não citam, que não são citados o nome da pessoa, mas a gente tem os relatos lá da Santa Teresa d'Ávila, né? A Ângela de Foligno, né? Então, a gente encontra alguns relatos de percepção mística nessa obra do Austin, da mesma forma que a gente encontra também esses relatos no livro do James, As Variedades da Experiência Religiosa. Então, o que é que eu faço? É como se eu confrontasse esses exemplos que a gente encontra no livro do James, os exemplos que a gente encontra no livro do Austin. Aí eu vou agora comparar com o caso particular de Ubaldi e vou ali mostrar, né, o que há de comum entre esses diferentes relatos, né, e como a gente pode, então, entender que os relatos que Ubaldi apresenta ao longo da sua obra de alguma forma se aplicam aos tipos de percepção mística que o Austin, que são 3, como eu falei para vocês. Né? O primeiro que ele vai chamar de imediatez absoluta, eu vou só ler aqui para vocês, tá? Rapidamente, sem fazer muitos comentários agora. Há uma consciência a respeito de X, mas não por meio de qualquer outra coisa, mesmo de um estado de consciência. Em A, se percebe X diretamente. A percepção é imediata, dada sem o auxílio de nenhum outro objeto. Na verdade, eu acho que esse primeiro caso aqui eu posso comentá-lo, porque eu não vou trabalhar, eu não trabalho com esse primeiro caso, né, quando eu faço a análise da experiência de Ubaldi, eu vou trabalhar principalmente com os outros dois. Aí, os próximos 2 casos, eu não vou comentar, eu vou deixar para comentar os outros dois só mais adiante. Esse aqui vou ler, eu já li aqui agora e vou comentar. Esse primeiro caso aqui, basicamente, é a ideia que você pensar na possibilidade de ter uma percepção direta de Deus. E por que eu não trabalho com esse caso? Por aquilo que, inclusive, que eu já falei até para você, eu não sei se foi nesse vídeo aqui ou se foi no primeiro vídeo, né, que é muito difícil a gente pensar como é que um ser finito como nós pode ter a experiência de um ser infinito que é Deus, né? Então, essa percepção direta de Deus, embora o Austin considere essa possibilidade, eu acho ela muito difícil de acontecer, se é que alguma vez ela já aconteceu na história da humanidade. Talvez com exceção ali de Jesus, né, quando ele diz eu e o Pai somos um, né, ou então ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Talvez aí a única exceção da regra talvez seja o caso do próprio Jesus, né? Mas enfim, né, isso aí seria perfeitamente um ponto a ser debatido, né, e que não vem ao caso aqui agora, né? Mas eu acho muito difícil essa possibilidade, pensar nessa possibilidade. Por isso eu não trabalho diretamente com ela. Os próximos 2 casos, não. Só para adicionar, das minhas reflexões teológicas, eu tenho admitido como solução da questão de Jesus ser Deus, essa confusão que acontece, né? Que em Ubaldi ela é perfeitamente compreensível, né? E ele discorre sobre isso, mostrando para a gente esse mistério da Trindade, explicando ele de uma maneira muito elegante.
mas eu imagino que talvez para católicos e protestantes seja uma forma de imaginar exatamente isso, que é a percepção direta e manifestação direta do verbo divino através de um homem, né? Através de um ser humano, seja esse mistério incrível, né? De que o Logos possa se manifestar perfeitamente através de um ser humano, e que esse seja o elemento salvador, inclusive, né? De resgatar o homem da sua queda, de resgatar a criação da sua queda e de salvar a todos do pecado, de uma certa maneira também, porque está manifestando o próprio pensamento divino na figura de um homem. Então, eu acho que tem relação, sim. Você lembrou bem de Jesus, eu acho que talvez. Mas eu acho que é sujeito também à prescrição, né? A mais pesquisa, e principalmente dentro do mistério da Eucaristia, o Alexandre, que eu tenho pesquisado, é bem interessante porque a Eucaristia para os católicos é como se a hóstia fosse o próprio corpo místico do Cristo, né? E eu fiquei imaginando nessas analogias que empobrecem um pouco, mas a gente pode utilizá-las, né? Daquele sol que você falou, que você não precisa estar no sol para sentir a sua irradiação. Se nós imaginarmos que nós estamos imersos no corpo do Cristo, de uma certa forma, ele como sendo o centro da consciência, da experiência humana na Terra, você imagina que nós mandamos, através, por exemplo, das nossas glândulas, os sinais dos hormônios para todo o corpo, né? O corpo não precisa estar, o dedão do pé não precisa estar do lado de uma determinada glândula para sentir os seus efeitos, porque ele manda aquele mensageiro para todo o organismo. E talvez dentro dessa ideia da Eucaristia, o corpo místico de Jesus, seja um pouco de todos nós podemos, através, sobretudo os católicos, da experiência da comunhão na Eucaristia, seja talvez o contato com esse corpo místico na figura da hóstia, introduzindo no próprio corpo e se fazendo participante desse corpo místico do Cristo. Então, para os católicos, eu deixo essa reflexão, porque eu tenho lido e estudado sobre isso, e eu vou escrever sobre isso futuramente. Então, eu gostei da sua lembrança aí, dentro desse primeiro grau de percepção mística, lembrando a figura do próprio Cristo. A gente poderia aprofundar essa discussão no último tópico desse segundo capítulo aqui, que é onde eu falo exatamente do Cristo místico. Eu vou, eu vou passar aqui esse slide aqui, e eu já estou quase concluindo aqui esse segundo capítulo, e aí a gente pode retomar um pouco disso que você falou, né? Quando eu estiver concluindo aqui esse segundo capítulo. Mas eu vou só ler aqui os outros dois tipos de percepção de que o Austin fala, tá? E vou deixar para comentar quando for falar do capítulo 3. Ele vai falar, então, do tipo de percepção que ele chama de imediatez mediada. Há uma consciência sobre X por meio de um estado de consciência que seja distinguível de X. Pode ser que X se torne um objeto de consciência de modo absolutamente imediato, mas não é percebido. E o terceiro tipo, que ele vai chamar de percepção imediata, se está consciente de X por meio da consciência de outro objeto de percepção. Eu vou voltar, então, sobre esses graus de percepção mística no próximo capítulo, quando vou falar do capítulo 3. E aí eu já vou agora aqui me encaminhar para a conclusão, onde eu vou falar da percepção mística cristã, e aí eu trabalho não só com a obra de Ubaldi, mas o próprio livro do Alston, o Bergson também. Eu não dei ênfase à mística cristã quando eu falei do Bergson, mas quando ele reconhece que essa experiência ela acontece, ela se manifesta em diferentes tipos de expressões religiosas, mas a principal que ele vai dar a maior ênfase é a mística cristã, né? Eu não aprofundei isso quando falei do primeiro capítulo, mas aqui agora vale a pena a gente fazer esse comentário, né? Por que que eu falo da percepção mística cristã? Por que que eu, como filósofo, né? A minha proposta aqui do meu livro, né, de falar da experiência mística de Deus, a partir da obra do Bergson, a partir da obra do Baldi, é como um filósofo, né? Mas por que, como filósofo, eu então achei necessário, senti a necessidade de falar da percepção mística cristã? Porque os autores que eu estou trabalhando, eles, é, de alguma forma, não dá para falar nem do Ubaldi, nem do Bergson sem falar da mística cristã. E o Ubaldi muito mais do que o próprio Bergson, porque quem conhece a obra do Ubaldi sabe como a figura do Cristo teve um impacto profundo, né,
no trabalho que o Baldi realizou de escrever as suas 24 obras ao longo, né, da sua caminhada evolutiva enquanto esteve aqui entre nós. Então, quem conhece a obra de Ubaldi sabe disso, né? Não preciso aqui ficar dando exemplos, né? Mas para quem não conhece ainda, aí vale a pena mais uma vez procurar aí no acervo do Portal Pensar, né? De repente procurar alguma coisa aí, alguma palestra, algum seminário, algum congresso que tenha abordado essa relação aí da obra de Ubaldi com o Cristo, né? E ler os Mas o livros, né? Bergson, ele também, Ler os livros, né, Alexandre? Nada substitui a leitura e o estudo das obras. sem dúvida. Mas o Bergson também, ele, apesar de falar dos diferentes tipos de misticismo, ele dá uma ênfase à mística cristã. E aí o meu último tópico desse capítulo 2 é exatamente o Cristo místico, né? E o Guilherme estava comentando aí alguma coisa nesse sentido, porque eu falei, né, daquela ideia de que talvez o Cristo seja o único caso de que a gente possa, de repente, pensar nessa possibilidade, né, de que alguém entre nós aqui tenha tido essa percepção direta de Deus, né? Quando ele fala, eu e o Pai somos um, né? Enfim. Mas, vejam, quando o Balde ele fala da experiência mística, ele não fala só da experiência mística de Deus, ele vai falar também da experiência mística do Cristo, porque ele teve várias experiências místicas com o Cristo. E aí ele vai falar, além do Cristo histórico, além do Cristo cósmico, ele vai falar também do Cristo místico, né? O Cristo histórico, aqui vocês estão vendo já a imagem do Balde e do Teilhard de Chardin, né? Eu vou já explicar aqui por que a foto do Teilhard de Chardin também está aparecendo aqui. Mas só explicando aqui então agora o Cristo histórico, o Cristo cósmico e o Cristo místico, né? O Cristo histórico é aquele que a gente, o Cristo que encarnou entre nós, que a gente conhece, né, mais ou menos a sua imagem, né, tem mais ou menos uma ideia da sua imagem, embora essa imagem possa ser discutível ou não, né? O Cristo cósmico é exatamente a manifestação cósmica, digamos assim, do Verbo divino, né? No princípio era o Verbo estava voltado para Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, né? Então, a gente tem essa manifestação cósmica do Verbo divino, o Cristo cósmico, né? E o Cristo místico, que é exatamente essa possibilidade que a gente tem, então, de mesmo que o Cristo, historicamente falando, não esteja mais entre nós, mas mesmo assim, ele ainda permanece entre nós, né? Ele mesmo diz, né? Aí onde estiverem dois ou mais em meu nome, eu estarei com vocês, né? Então, essa personalidade crística, né? De alguma forma presente no universo, ela também pode ser percebida. E o Baldi deixa bem claro quando ele fala de vários tipos de experiência que ele teve com o Cristo místico. E por que eu coloquei aqui a imagem do Teilhard de Chardin, né? E aí eu já vou encerrar aqui com o segundo capítulo com o próximo slide. Porque quando o Baldi ele faz a relação da obra dele com o Teilhard de Chardin, no livro A Descida dos Ideais, né, que aí, repetindo, né, já comentei isso aqui com vocês, primeiro ele publicou essa brochura, né, Encontro com o Teilhard de Chardin, e aí depois essa brochura ela vai ser inserida como capítulo de livro na obra A Descida dos Ideais. Quando o Baldi compara, faz a comparação daquilo que existe de comum entre ele, o Baldi e o Teilhard, ele vai dizer, primeiro, as ideias, as teorias defendidas, sobretudo a teoria evolutiva. Segundo, o sofrimento moral causado pela condenação por parte das autoridades religiosas. E aí eu aproveito aqui para convidar aqueles que nos estão nos assistindo, né, para assistir o primeiro estudo, né, que o Portal Pensar aqui publicou com o Gilson Freire, né? Esse estudo complementar foi com o primeiro estudo foi com o Gilson, né, Guilherme, que vocês publicaram, né? Que fala Sim, exatamente sobre a dessa série condenação das obras de de Ubaldo. dessa série de conversas sobre os palestrantes dos seminários de Niterói e de Belo Horizonte, a gente publicou do Gilson, né, depois do Júlio, e agora contigo. A gente teve essas três conversas aí. Aí com o Roner Então, também. fica aí o convite, O Roner vai ser fica o convite publicado. aí, Com o Roner. fica aí o convite para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa questão da condenação, né, das obras de Ubaldo por parte da Igreja Católica, né, para assistir aí o estudo com o Gilson Freire, né? E aí o Ubaldo ele vai dizer que o sofrimento, a obra do Teilhard de Chardin,
é muito fácil de entender que ela não tenha sido aceita pela igreja. Na verdade, ela não foi nem publicada quando ele estava vivo. As obras do Teilhard de Chardin, a não ser as obras científicas, aquelas de caráter mais paleontológico, né, dele como pesquisador, como paleontólogo, essas obras foram publicadas quando ele ainda estava vivo. Mas essas obras mais filosóficas, que discutiam mais a teoria evolutiva, né, a questão teológica, inclusive, essas obras elas só foram publicadas pós-morte, né? São obras póstumas. Por quê? Porque ele não foi autorizado a publicação dessas ideias por parte da igreja. Inclusive, ele foi condenado ao exílio, né? Ele foi mandado para a China, literalmente, como uma forma de exílio, para que ele não divulgasse suas ideias, né, dentro dos meios católicos, digamos assim, né, entre os bispos, entre os Sim. sacerdotes. Então, ele foi literalmente mandado para a China, como uma forma de exílio. Né? E aí, essa condenação vai causar um certo sofrimento moral no Teilhard de Chardin, e isso também a gente encontra no Bauer. Né? E o último ponto em comum, que eu já vou inclusive encerrar então o segundo capítulo, que é a paixão pelo Cristo concebido como ponto de convergência da evolução da vida. Isso é o Balde que diz, ó, essa paixão pelo Cristo, concebido como um ponto de convergência da evolução da vida, essa paixão que eu nutro pelo Cristo é a mesma que a gente encontra na obra do Teilhard de Chardin. E aí fica então aqui o convite, né, para quem ficou curioso para saber o que, que eu pretendo abordar nesse tópico aí da percepção mística cristã e do Cristo místico. Fica o convite aí para comprar o livro quando eu conseguir publicar esse Bom, meu trabalho, né? de repente a gente faz um curso também, enfim, nós vamos ter que deixar esse bate-papo para uma próxima oportunidade, né, Alexandre? Até porque é muito conteúdo, a gente fica até exaurido mentalmente também. Eu acho que a gente, se você puder, nós marcamos um outro dia para abordar um outro conjunto de slides, de uma vez só ou de duas vezes, se for necessário. E já fica aqui o convite para você, se puder, na próxima semana ou nas próximas aí, para a gente poder dar continuidade. Te agradeço muito, deixo aqui também a sugestão, além dos livros do Balde, do material do Portal Pensar, o livro do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, sobretudo para vocês que são católicos, os amigos que acompanham aí, porque é bem interessante, dá para ter uma ideia lá desse Cristo místico que o Alexandre descreveu, e ele está presente todo na Eucaristia. Ele citou a passagem que Jesus fala que se reunirem dois ou mais em seu nome, ele estará lá. E na Eucaristia, Jesus fala: comei desse pão, é o meu corpo, bebei desse vinho, é o meu sangue. E isso tem um simbolismo, um significado muito interessante, muito profundo, muito bonito. E o Scott Hahn, com muita fluência, ele fala nesse livro, O Banquete do Cordeiro, sobre o mistério da Eucaristia e desse momento em que nós podemos nos reunir em torno do Cristo e estar em máxima comunhão com Ele, através desse rito simples que Ele mesmo legou para os seus seguidores. Então é isso. Obrigado, viu, Alexandre, mais uma vez. É, até o próximo vídeo, então. Agradeço aí também o convite e para aqueles que estão nos acompanhando aí, que estão vendo o vídeo, né? A gente se vê na terceira parte desse nosso estudo. É isso aí. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.